Bom dia, turma! Vamos para a nossa última aula da semana, então, matemática. Hoje nós vamos começar um assunto novo, que é números na representação fracionária. A prof está lá na 232. É muito importante que vocês prestem atenção, porque nos próximos anos vocês vão retomar o assunto sobre fração e é sempre uma escadinha, né? Aí aparecem novos assuntos relacionados à fração, novas maneiras de se resolver a fração, de encontrar um número fracionário. Então é importante, muito importante prestar atenção agora nessa introdução, nesse início, ok? Então aqui, ó. No cotidiano, existem inúmeras situações nas quais as pessoas usam termos como metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, décima parte. Esses termos trazem a ideia de números que podem ser representados na forma de fração. Então, quando a gente tem algo inteiro, a gente tem aquele numeral inteiro. Eu tenho um bombom, eu tenho dois bombons, eu tenho três bombons. Aí, por exemplo, eu tenho 3 bombons, mas eu tenho que dividir esses bombons entre 6 crianças. Ah, aí que entra a fração, porque cada bombonzinho desse que eu tenho, eu vou ter que partir ao meio. Então, eu fazendo essa repartição, eu começo ali a trabalhar com uma representação fracionária. Então, não é o inteiro mais, é uma parte daquele inteiro, certo? Então, aqui, ó. Observe algumas dessas situações. Aqui na primeira, ó. Dividi meus livros em 3 partes iguais. Agora vou arrumar na estante a terça parte deles. Então, o que ela fez? Ela pegou todos os livros que ela tinha e separou em 3 partes, certo? Então, ficou uma pilha de livros, a segunda pilha de livros e a terceira pilha. Então, ela dividiu em 3 grupinhos. Se ela vai arrumar a terça parte, quer dizer que ela pegou um grupinho daquele ali para fazer a arrumação na estante, certo? No próximo, ponha na panela a quarta parte de xícara de azeite. Então, você imagina uma xícara. E você imagina aquela xícara separada, dividida em 4 partes de tamanhos iguais. A quarta parte é 1/4, então é uma partezinha só que ela vai pegar, certo? Entende? Ó, é sempre tendo essa noção de dividir o inteiro. Na próxima aqui, ó, vou colocar combustível até a metade do tanque. Então, vamos imaginar o tanque de um carro. Eu tenho o tanque de um carro, um tanque completo. Só que ele não vai completar, ele não vai colocar no todo, né? Ele vai colocar só a metade. A outra metade vai ficar vazia, entende? Então, daquele tanque completo, ele fez uma divisão. A divisão do todo que ele tinha ali. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. 10 centavos é a quinta parte de 50 centavos. Então, se eu pegar, ó, 10, 20, 30, 40, 50, eu peguei o quê? 5 moedas de 10 reais. Que daí eu teria o quê? No total, o todo seria 50 centavos. Então, 10 centavos é só uma partezinha dessa, ok? A quinta parte. E aqui ao lado, 1 centavo é a décima parte de 10 centavos. Então, se eu pego 10 moedinhas de 1 centavo, ó, esse 10 centavos, né, que seria uma moeda total, está sendo dividida aqui. Então, se eu pego a décima parte, é 1 centavinho só. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peguei apenas uma parte, então é a décima parte. Ok? Então, vamos lá para ficar mais claro. Trocar ideias. Camila está registrando em uma tabela, olha aqui a tabela dela, a quantidade de folhas de papel, todas de mesma medida, que há em alguns envelopes. Observe a imagem. E você, como faria para registrar numericamente a metade de uma folha de papel? Então, aqui eu tenho a tabela que ela está fazendo, ó. Tá de tamanho aumentado aqui. Então, na primeira coluna, os envelopes, envelope A, B, C e D. E do lado, quantidade de folhas em cada envelope.
E agora, como faço para registrar numericamente a metade de uma folha? Então, no envelope A, 2 folhas. No envelope C, 4 folhas. No envelope D, 5 folhas. E no B, ela quer registrar metade de uma folha, certo? Então, como que ela vai fazer essa representação de forma numérica? A gente sabe que é a metade de uma folha. Então, o todo ali, referência, o todo era a folha. Só que essa folha foi dividida ao meio. Então, ali, na verdade, nós tínhamos que colocar 1/2 ou metade. Partes de um todo. Até este momento, você trabalhou com quantidades de objetos, frutas, pessoas, etc. Quantidade total, né? Por exemplo, uma folha, 50 laranjas, 3 crianças, etc. Que podiam ser representados a partir do sistema de numeração decimal. Então, até hoje, nós trabalhamos com aquele número completo. Neste módulo, você vai aprender a representar numericamente partes iguais de um todo referência, como metade de uma folha, 3/4 de 60 laranjas e etc. Então, esse todo referência aqui, ó, o todo ou todo referência pode ser uma folha de papel, uma coleção de adesivos, de corações, 7 chocolates, etc. Que serão divididos em partes iguais ou grupos iguais. Isso é importante, pessoal. Então, eu tenho um todo referência, certo? No caso, por exemplo, eu tenho uma folha de papel. A minha folha de papel é um todo referência, ok? Aquela folha, ela vai ser dividida em partes de tamanhos iguais. Quando a gente compra, por exemplo, um tabletinho de chocolate, né, uma barra de chocolate, a gente percebe que ali, quando a gente tira da embalagem, a gente percebe que aqueles quadradinhos, eles têm tamanhos iguais. Então, ali a gente pode fazer uma fração perfeitamente. Então, quando eu vou dividir essas partes do todo referência, sempre tem que ser com tamanhos iguais, certo? Ao dividir o todo ou o todo referência em partes iguais, cada uma dessas partes representará uma fração daquele todo, certo? Deixa a prof pegar uma folha aqui, ó. Que nem essa folha aqui, ó. Se eu pego essa folha, esse aqui é o meu todo referência, certo? É o todo. Então, se eu for dividir ao meio, se eu pegar a folha e dividir ao meio, eu realmente tenho que medir para que os dois lados tenham o mesmo tamanho. Ó, eu fico com a folha, uma metade e outra metade. 1/2 aqui, 1/2 aqui, certo? Se eu dobro essa folha novamente, deixa a prof dobrar aqui. Então, olha, nós vamos ter o quê? 1, 2, 3, 4 partes divididas, mas são 4 partes de tamanhos iguais, certo? Então, o todo referência é a minha folha e cada parte dividida é uma fração de um todo, certo? Que nem essa folha aqui, ela foi dividida em 4 partes. Uma parte só dessa aqui equivale a 1/4, ou é a quarta parte da minha folha inteira, certo? Se eu pegar as duas partes, são 2/4 da folha inteira. Se eu pegar 3 partes, 3/4. E se eu pegar as 4 partes, eu vou falar 4/4 ou 1 inteiro, entende? Então, cada pedacinho aqui vale 1/4, que a prof vai representar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, para que vocês possam entender melhor. Sempre pensar que a fração, ela será o todo dividido. Então, aqui, ó, essa parte aqui é 1/4, certo? Vai ficar espelhado, mas aqui embaixo é o 4, tá bom? Essa aqui de baixo também representa 1/4, do lado 1/4 e embaixo também 1/4, certo? Por que esse 4 de baixo? Esse 4 de baixo representa em quantas partes a folha foi dividida. É o número que eu coloco aqui embaixo. E este número aqui em cima
é a quantidade que eu tô pegando. Se eu pego só essa parte aqui, essa parte vale 1/4, certo? Vamos seguir adiante. Agora, lá na 234. Observe alguns exemplos de números na representação fracionária ou o número representado em fração. Então, aqui, olha, eu tenho a metade, então aqui, ó, uma folha também. Essa folha aqui, ela foi dividida na forma diagonal, mas se vocês perceberem, ó, tá bem simétrico, né? Essa parte aqui e essa parte aqui tem o mesmo tamanho, são tamanhos iguais. Então, ó, a metade pode ser representada pela fração 1/2, certo? Então, lembra que a prof mostrou ali na folha? Olha aqui, ó, por que tem esse 2 aqui embaixo? Esse 2 aqui de baixo representa a quantidade de partes que a folha foi dividida. Então, sempre, quando vocês tiverem que fazer a representação numérica, que é essa aqui, ó, embaixo sempre coloca quantas partes o todo está dividido. Nesse caso aqui, são 2 partes. E por que tem esse 1 aqui, prof? Porque é o que equivale à metade. Aqui não é a metade da folha, então aqui vale 1/2. E aqui não é a outra metade? Também 1/2, certo? Se eu pegar 1/2 mais 1/2, ó, esse 1 mais 1 daria 2, então seria o todo completo. Então, 1/2 aqui, 1/2 aqui. A folha de papel, que aqui é o todo referência, foi dividida em 2 partes iguais, ou seja, em 2 metades. Cada metade da folha é representada pela fração 1/2, ok? Essa parte de leitura aqui vocês vão aprender a fazer também. O que a gente pode fazer também? Fazer o todo referência de quantidade. Então, vamos pensar agora em quantidade. Vamos esquecer a folha agora e vamos pensar agora em quantidade. Ó, aqui o todo referência, nesse caso, é a coleção de corações, que também foi dividida em 2 partes iguais. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que tinham 4 corações. Vamos esquecer esse círculo, esse marcadinho de azul, tá? Faz de conta que não está circulado. Vamos imaginar que são 4 corações. Aí a gente fala assim, olha, o todo referência ali são os corações, é a coleção de coração. Eu quero dividir esses corações em 2 partes. Se são 2 partes, as 2 partes precisam ter a mesma quantidade, certo? Então, esse primeiro grupinho aqui ficou com 2 corações e esse segundo grupinho aqui também ficou com 2 corações, certo? Então, eu tenho 2 partes repartidas aqui, ok? Então, cada grupo também é representado por 1/2. Por quê? Porque esse aqui é um grupo, ó, o número 1 em cima. Um grupo de quanto? De 2. Não são 2 grupinhos aqui? Olha o número 2 aqui embaixo, ó. 2 grupinhos e eu pintei apenas um grupo. Ó, então aqui, certo? A fração é denominada de acordo com o número de partes ou grupos iguais em que o todo referência foi dividido. Aqui em cima foi partes e aqui embaixo nós dividimos em grupos, certo? Na representação numérica de uma fração, os algarismos separados por um traço são chamados de numerador e denominador. Então, assim como a gente trabalha na adição, na subtração, multiplicação, divisão, aquela nomenclatura, né, o nome de cada número onde ele está, aqui na fração também. Então, aqui, ó, no caso de 1/2, esse número 1 que fica em cima desse traço fracionário aqui, ó, a gente sempre vai chamar de numerador. Então, o número que fica em cima é o numerador. E esse embaixo aqui é o denominador, certo? E eles são divididos aqui pelo traço fracionário, o traço da fração. Então, o que o numerador ele indica? Indica quantas partes ou quantos grupos foram considerados. E o 2 indica em quantas partes iguais ou grupos iguais o todo referência foi dividido, certo? Então, aqui, ó, 2 é porque aqui foi dividido em 2 grupos. E aqui em cima 2, porque aqui são 2 partes, certo? E o 1 de cima foi a parte que eu considerei. Nesse caso aqui, eu considerei apenas um grupo. De 2 grupos, eu considerei apenas um grupo. E aqui, de 2 partes, eu considerei apenas uma parte. Seguindo adiante.
Na número 2 da página 235, a terça parte. Vocês vão ver que é a mesma coisa, ó. Pode ser representada pela fração 1/3. Então, por que terça parte? Ó, porque o todo referência foi dividido em quantas partes? Olha aqui, ó, em 3 partes. Então, ó, o todo referência, que nesse caso é um retângulo, olha o retângulo aqui embaixo, é o todo referência, foi dividido em 3 partes iguais e cada parte representa 1/3. Na figura a seguir, de 3 partes iguais, pintou-se uma parte, logo pintou-se 1/3 da figura. Então, aqui, ó, o todo referência, que é o retângulo, ele foi dividido em 3 partes, ó, 1, 2, 3, por isso que eu tenho 3 aqui, ó, certo? E aqui eu vou considerar apenas uma parte, pintei apenas uma, então o 1 fica aqui, ok? Então a leitura é 1/3, ok? Se tivessem pintados 2 partes aqui, como que ficaria aqui? 2/3. Se tivesse pintado as 3 partes, 3/3, certo? Agora aqui, nesse caso agora é o de grupinho, ó. O todo referência nesse caso é a coleção de bolas, que foi dividida em 3 partes ou grupos com a mesma quantidade, e cada grupo representa 1/3. No exemplo de 3 grupos iguais, pintou-se um grupo, logo pintou-se 1/3 da coleção. Então aqui eu tenho, ó, 3, 6, 9. Vamos imaginar de novo essas 9 bolinhas ali, né? Todas misturadas. Aí eu falo assim, turma, peguem essas 9 bolinhas e dividam elas aí, façam 3 grupinhos iguais. Então, se são 3 grupinhos iguais, cada grupo tem que ficar com 3 bolinhas, certo? Então, aqui, ó, ficou 3, 3 e 3. Então, aqui eu tenho um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Por isso que eu coloco o número 3 aqui, ó, certo? No denominador. E aqui em cima, por que 1? Porque eu só vou pintar um grupo. Então, um grupo pintado apenas é o número aqui que eu coloco no numerador, certo? Então, aqui tem 1/3 das bolinhas pintadas, certo? Então, vamos seguir adiante. Aqui, eu vou deixar para vocês a 235 e a 236. Eu preciso saber nesse primeiro momento se vocês conseguiram entender ali essa ideia da fração. Essas atividades nós vamos corrigir na terça-feira na videochamada e tirar as dúvidas, tá bom? Então aqui, na 235, nós estamos assim, ó. Agora é a sua vez. Observe o quadrado e faça o que se pede. Então, aqui, ó, nós temos o todo referência, certo? Vamos imaginar aqui que é uma folha de papel, tá? Quadrada, então ela foi dividida, aqui ao meio, dividida aqui também. Percebe que, ó, todas as partes têm o mesmo tamanho. Então, olha lá na apostila de vocês. Aqui tá meio cortadinho na imagem, mas na apostila você percebe que são 4 partes aí de tamanhos iguais, tá? O todo referência, que nesse caso é quadrado, está dividido em quantas partes iguais? Aí você vai colocar em iguais, aí coloca em quantas partes está dividido, tá bom? Letra B. Como é denominada cada parte em relação ao todo referência? Por exemplo, aqui, ó, só essa partezinha aqui. Quanto que ela vale? Como que eu vou chamar só essa partezinha aqui? Então, quem esqueceu, volta aqui, ó. Ó, lembra? Uma partezinha só. Como que a gente vai chamar? Ok? Lembrando aqui que tem 4 partes, tá? E aqui, represente numericamente cada uma dessas partes. Representar numericamente, pessoal, é assim, ó, através de números de fração. Então, você vai ter que colocar aqui quem seria o numerador, coloca o traço fracionário, e quem seria o denominador, tá certo? De cada uma dessas partezinhas aqui, ok? Seguindo adiante, nós vamos até a 236. Essa agora aqui, ó, é diferente dessa primeira aqui. Essas são grupinhos que vocês têm que fazer, tá? Ó, divida o todo referência, que nesse caso é a coleção de bolas, em 4 grupos, cada um com a mesma quantidade. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai ter que dividir em 4 grupos
com a mesma quantidade, tá? Então, contorne os grupinhos. Letra B. Escreva a representação numérica das frações de cada item. Depois escreva a sua leitura. Por exemplo, número, aqui ó, na primeira bolinha, uma parte ou um grupo em relação ao todo, ou seja, as 4 partes. Então, você vai colocar aqui quanto que vale. Por exemplo, se você conseguiu formar 3 grupos, você vai colocar, vale quanto? Terça parte, quinta parte, né? Você vai colocar aqui, um quarto, um terço, você coloca aqui. E como faz essa leitura, tá certo? Então, aqui, passa o traço fracionário, trava-língua, né? Embaixo coloca a quantidade de grupos que você formou e em cima tá pedindo um grupinho apenas. Então, em cima a gente já sabe que é o número 1. Olha a dica aí, hein? Número 1 em cima, traço fracionário, agora saiu direito. E embaixo, os grupos, a quantidade de grupos, tá bom? De acordo com o que você fez aqui, você vai colocar aqui como que eu faço essa leitura, a leitura dessa fração. Aqui é a mesma coisa, o que vai mudar agora? Ao invés de você pegar um grupinho, você vai pegar 2 grupinhos. Então, coloca o número 2 em cima, traço fracionário e embaixo a quantidade total de grupos. E assim por diante, turma, ó. 3 e aqui 4, tá bom? E a última, a número 3, tá assim, ó. Pinte 1/4 de cada todo referência. Cuidado, turma. Não vai chegar aqui e falar, a prof falou que o número de cima é a quantidade que eu tenho que pintar, então eu vou aqui pintar uma bolinha. Não, não é isso. Presta atenção, ó. Que número que tá aqui embaixo, não é o 4? Então, de todas essas bolinhas aqui, você tem que dividir em 4 grupos iguais. Então, primeiro faz lá os 4 grupinhos e depois pinta somente um grupinho de bolinhas. Olha lá a dica, tá? Aqui embaixo é mais fácil, por quê? Porque aqui o todo referência já está dividido em 4 partes, certo? E você vai pintar apenas uma. Na letra C, a mesma coisa, ó, não está dividido em 4 partes, você vai ter que formar 4 grupinhos. Então, conta lá quantos ficarão em cada grupo. Aí, depois que você conseguiu formar 4 grupinhos aqui, você pinta uma parte só, certo? E aqui embaixo a mesma coisa. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu faço para dividir essas 8 partes ali em 4 grupos? Você divide e pinta só um grupinho, certo? Quem tiver assim inseguro em fazer, turma, e quiser pintar com lápis mesmo, pinta lápis, ok? E na terça-feira, na hora da correção, você corrige e passa com um lápis de cor, tá bom? Mas quem já tem segurança, fala, não, prof, entendi, legal, vou fazer, belezinha, aí pode fazer já com o lápis de cor, tá bom? Combinado sim? Então, vocês façam essas atividades e na terça-feira, aliás, na terça-feira a gente se encontra na próxima aula de matemática para fazer a correção e a gente seguir adiante com esse assunto, tá bom? Bom final de semana para vocês, bom descanso, curtam bastante e até mais, turma!